Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, muito obrigado aí pela presença de todos, né? Esse momento é um momento muito bacana. É onde a gente espalha o nosso propósito, né? Ali no consultório, um dia a dia, a gente vai atendendo um por vez e hoje a gente impacta mais pessoas. A gente vai gravar, vai disponibilizar para vocês também e para alguns outros pacientes que não puderam estar nesse momento. Porque aqui, nesse momento, a gente consegue espalhar para um grande número de pessoas e impactar a saúde de todo mundo. Porque tudo que a gente faz aqui na clínica depende disso. Que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? A gente falou sobre sono e a ênfase vai ser no sono, mas a gente não tem como falar do sono se a gente não falar no tripé da saúde, que é o que está escrito ali. O tripé da saúde, o que que ele é? Ele brinca com 3 variáveis. É o sono, a alimentação e o exercício físico, né? Esses caras, eles não existem de maneira isolada. Eles só existem quando estão os 3 juntos. Ah, não, Luiz, mas eu não faço exercício, eu durmo bem. Tu vai dormir muito melhor se tu fizer exercício. Ah, Luiz, mas eu não tenho problema com peso e eu me alimento com um monte de alimento inflamatório, que a gente vai explicar o que são os alimentos inflamatórios hoje, e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Tu poderia estar muito melhor do que tu tá hoje, tu poderia ter um sono muito mais eficiente, tu poderia ter uma estabilidade emocional, capacidade de concentração, desenvolvimento de raciocínio muito melhor do que tu tem hoje, se você cuidar de alguns aspectos de saúde, tá? Aqui eu coloquei tripé da saúde. Como ocorre a autorregulação no corpo? Eu, mente, comportamento e corpo. Por que eu e mente? Qual que é a diferença? Eu sou aquilo que eu estou, como eu estou, o que eu pretendo, como eu me organizo para o futuro. A minha mente não. A minha mente ela é sempre preguiçosa. Por quê? Porque a gente evoluiu ali ao longo do tempo e a nossa mente ela gosta de economizar energia e armazenar o máximo de energia possível. Então, a nossa mente ela é feita para quê? Para ficar parada, né? Ela gosta de não gastar energia. Só que eu sei que eu preciso de movimento. Então, o que eu faço? Eu vou lá na Ideal fazer uma musculação, fazer fisioterapia, vou lá fazer pilates, mas é porque minha mente manda? Não. É porque eu controlo a minha mente. A minha mente ela pode começar a perder o controle. Por exemplo, eu acordo, durmo todo dia cedo, venho para cá e vou trabalhar. Tomo um café da manhã, bem forte, bem estruturado, digamos assim. A Nutri vai explicar um pouquinho melhor depois sobre isso, né, Giovana? Para me manter desperto e venho trabalhar. Se eu começar a trocar essa brincadeira, vou começar a dormir tarde, vou comer um monte à noite, vou beber à noite, no outro dia eu vou estar... Vai ser o mesmo Luiz que vai estar aqui? Não. Não é o mesmo Luiz, né? Então, dependendo do que eu faço, a minha mente vai me dar uma resposta. E essa resposta vai reagir com o meu comportamento. E isso vai estar diretamente influenciado no meu corpo. Então, existe eu e a minha mente. Eu posso confiar na minha mente? Não. Não posso. Eu tenho que induzir ela para o caminho que eu quero seguir. Tá? O tripé tá ali. Sono, exercício físico e alimentação. E embaixo eu coloquei ali, ó, reparação, reparação, reparação. Para que serve o sono? Reparação. Ele faz reparação de célula, ele faz regulação hormonal, ele faz fixação do aprendizado, ele regula todo o nosso corpo e repara as nossas células. Quando a gente vai para o exercício físico, o que o exercício faz? Ele causa dano. E esse dano otimiza a reparação. Toda vez que eu vou lá fazer exercício físico, o que a gente faz? A gente dá uma machucadinha na célula. E aí essa machucadinha gera um processo de reparação melhor do que existia antes. Então eu fico mais apto, eu melhoro de maneira mais eficiente quando eu estimulo o meu corpo ao exercício. Então, tem reparação no sono? Tem. Tem reparação no exercício? Tem. Tem reparação na alimentação? Tem. Hoje, quem consultou já comigo e boa parte dos profissionais aqui da clínica, o que a gente fala? Tem que comer proteína. É uma chatice isso, a gente fala o tempo inteiro, tem que comer proteína, tem que comer proteína. Por quê? Porque quem enche o saquinho do músculo é a proteína. E aí a gente começa a não comer proteína, e aquele saquinho começa a ficar vazio. E aí a hora que eu me agacho eu não consigo mais levantar. E aí se eu vou subir um morro, começa a me doer os joelhos.
E aí quando eu fico mais do que 15 minutos em pé, me dói as costas. Porque esses todos são sintomas de quê? De falta de força, que essa proteína vai estar lá enchendo os nossos saquinhos. Então a gente tem que comer proteína. E aí, logicamente, não é só proteína, né? Eu falo proteína porque ele é o principal alimento do músculo. Ele é o principal alimento do nosso corpo. Então, na alimentação a gente tem o quê? A gente tem o dano, a alimentação vai lá e repara. Porque é exatamente assim, ó, o nosso músculo, ele está aqui. A proteína, ela pega e encaixa assim, ó. Pum. Reparou. A gente foi lá, fez a musculação, machucou. Vai lá, a gente come a proteínazinha. Pum. Repara. Deu para entender? Quando a gente vai envelhecendo, se a gente deixar pela nossa mente, a gente vai perdendo capacidade de recuperação. Então o que eu tenho que cuidar ao longo da minha vida? O quanto essas minhas célulazinhas vão trocar. Elas vão trocar mais ou vão trocar menos? Se eu fizer mais exercício, troca mais. Se eu fizer menos exercício, troca menos. Se eu dormir pouco, troca menos. Por quê? Porque reparação é noturna. Se eu comer pouco, troca menos. Tranquilo? Deu para entender bem? E aí, esse tripé, ele só funciona quando a gente tem o conhecimento. Porque se eu não tenho conhecimento, eu como algo, não, de manhã eu como uma banana. Não como nada, eu tomo café. Vai funcionar bem o corpo? Não vai. Quando a gente fala no corpo, isso acho que todo mundo já ouviu, 65% do corpo é água. Até 70% alguns falam. Né? Só que o que ninguém fala é que os outros 25% são proteína. Então 65 com 25 dá 90. Proteína é a substância que a gente tem no corpo que é mais abundante. Por quê? Porque nosso cabelo é pedaço de proteína, nossa pele é proteína, nosso músculo é proteína, nossas unhas são proteína. Tudo é proteico. Tá? Então, vale a pena ter atenção para isso? Vale. Tem que consultar a Nutri para saber qual que é a tua necessidade proteica? Tem que. Porque ou a gente pode estar comendo pouco, ou a gente pode estar comendo muito. A maior parte das pessoas come pouco. Por quê? Porque as pessoas começam a ter um pouquinho de dificuldade digestiva. E eles, quando eu não como carne, peixe, frango, seja qual for a proteína, eu me sinto melhor. Não pode. Aí a gente tem que entrar lá com a Nutri, ela vai entrar com alguns aparatos, para quê? Para recuperar esse processo digestivo e a pessoa não ter mais sensação de estufamento, ou às vezes adequar o tipo de proteína, porque são diversos tipos de proteína, para que a pessoa tenha a sensação de bem-estar e ao mesmo tempo possa ter a reparação. Tranquilo? Eu e Jason, a gente foi fazer um curso esses tempos e aí a gente conversou sobre com o que nós trabalhávamos, né? E eu gosto de falar muito que nós trabalhamos com habeas corpus. Luiz, habeas corpus? A gente trabalha com direito de ir e vir, né? No IML. É com direito de ir e vir. As pessoas vêm para cá quando elas perderam o direito de ir e vir. Ela não consegue mais pegar o neto no colo. Ela não consegue mais ir trabalhar porque está com dor nas costas. Então ela perdeu o direito de usufruir daquilo que ela gosta. Ela perdeu o direito de viajar. Por quê? Porque o joelho dói e ela não consegue mais caminhar. Então a gente trabalha com habeas corpus, a gente dá liberdade para as pessoas. Essa é a minha versão. A versão do Jason, outro dia ele fala dele, que ele gosta mais do espírito livre. Que é o quê? Não quer um espírito encarcerado dentro do corpo. Né? É tu ter liberdade para fazer o que tu quiser e não o que o teu corpo permite. Então, o espírito livre é a mesma ideia. Né? A gente poder usufruir daquilo que gostamos de fazer. E a gente ouve muitas pessoas dizer assim, eu não consigo mais fazer isso, eu não posso mais me abaixar, eu não consigo me agachar, eu não consigo ficar em pé, não consigo brincar com meu neto, não posso mais jogar bola. São todas limitações do teu espírito, todas limitações da tua vida, que a vida começa a perder um pouquinho da graça. Tranquilo? Olha lá. Aí o sono, aí um monte de gente fala assim, Luiz, me dá uma dica do sono. Não existe dica para o sono. Existe rotina. A gente tem que ter rotina. O meu pai não dorme bem. Aí ele monta uma colônia de férias com os netos. Aí vão 7 netos para casa dele. Fica ele e a mulher enlouquecido o dia inteiro. É a época do ano que ele melhor dorme.
Por quê? Porque a gente tem que gastar energia durante o dia. Não adianta eu querer ficar vendo Netflix, vou dar uma caminhadinha até a padaria, 50 metros e volto, se eu não vou de carro, eu não pego escada porque eu só vou de elevador. Tu não gasta energia. Se tu não gastar energia, tu vai chegar à noite como? Descansado? Tu vai descansar do que de noite? Não tem do que descansar. Então o nosso dia, uma boa noite de sono, ela começa quando? Quando a gente acorda. Acorda com disposição, acorda com energia. Gasta energia ao longo do dia para poder chegar à noite e estar cansado. E aí sim a gente tem motivo para recuperação, né? Acontece muito isso, esse padrão de inversão das pessoas, né? Ah não, Luiz, mas de manhã não tenho fome. E aí come à noite e quer dormir bem. Quando a gente come lá uma pizza à noite, como é que tu fica na cama? Rodando de um lado para o outro. Por quê? Tu sinalizou para o teu corpo que tu vai funcionar. Tu comeu um monte de gordura, um monte de carboidrato, assim, ó, pum, vai funcionar. E aí tu pega e deita. Aí o corpo começa a se mexer. É lógico, né? E aí de manhã, de manhã eu sou meio preguiçoso, come meia maçã. Tá sinalizando para o corpo que vai funcionar? Trabalho o dia inteiro no escuro. Quem acorda o nosso corpo é luz azul. Vocês já viram falar aquela coisa assim, não fica na frente do celular, usa óculos, não sei o quê. Por quê? Porque onde tem luz azul, que é a luz da cor do céu, ele sinaliza que o nosso corpo vai funcionar. Então, de manhã eu tenho que fazer uma boa refeição, com bastante gordura, bastante proteína, bastante carboidrato, ter exposição solar, o meu corpo como é que vai ficar? Pum, funcionando. Isso vai me dar mais energia, vai dar mais capacidade de concentração, vai dar mais tesão pela vida. E aí as coisas começam a ficar mais fluidas. A gente vai chegar à noite como? Cansado. Deu para entender esse ciclo? E aí se a gente inverte lá, começando com a alimentação fraquinha, a gente já não sinaliza para o corpo que ele vai funcionar. Aí eu fico no meu quarto lá mais 2 horas depois que eu acordo, ligo uma TV, não funciona. Não funciona. À noite a gente vai estar cansado. A gente não vai estar cansado se fizer esse processo. Tranquilo? O exercício físico, é lógico que ele entra nesse consumo energético, né? Quanto mais eu me mexo, mais sangue circula. Quem que leva lá? Eu sempre costumo brincar que é o seguinte, quando eu como uma coisinha que não me faz bem, todo mundo sabe que tem coisinha que não faz bem, açúcar todo mundo sabe que não faz bem, a fritura, sei lá, um queijo derretido, mas todos nós comemos de vez em quando. Então, quando eu vou lá e eu como um queijinho derretido lá, que tem um monte de gordura saturada, ele vai lá para o meu estômago. Aí lá no meu sistema digestivo ele é quebrado e vai um pouquinho para cada célula. Essa célula vai funcionar bem? Não, se faz mal para o meu sistema digestivo, vai fazer bem para o meu corpo? É lógico que não. Como é que vai ficar meu estado energético? Sabe uma coisa que eu adoro falar? Comer uma macarronada, o que tu vai fazer? Comer uma feijoada, o que tu vai fazer? Por quê? Sequestra energia. Sequestra energia. Então, aquela vivacidade que eu tenho durante o dia depende também do que eu como. O exercício, ele vai levar esse alimento para cada célulazinha. Se meu coração bate lá a 60, eu comecei a fazer exercício, ele foi para 110, 120. Não dobrou a quantidade de oxigênio que está naquela célula? Não dobrou a quantidade de alimento que está passando na frente daquela célula? O que vai acontecer? Mais energia, mais movimento, mais cansaço. Além de outros efeitos. Estou falando de uma maneira mais prática. Se vocês quiserem perguntar, podem interromper a qualquer hora. Tá? E aí ali eu falo um pouquinho sobre isso. Processo de desinflamação. E o prato sujo. Essa semana eu lembrei do prato sujo porque uma paciente que eu atendi, sei lá, 6 anos atrás, ela falou, Luiz, cada vez que eu olho o meu prato, eu vejo aquela sujeira, eu lembro de ti. O que eu falei para ela? Quando tu vai lá e tu come uma saladinha, alface, uma rúcula, um tomate, né? Botou um arrozinho, um pedacinho de carne, franguinho, tu bota o prato embaixo da pia, tu não precisa nem de sabão para lavar. Tu faz assim, ó. Tá limpo. Pode botar no escorredor. Quando a gente vai lá e come uma macarronada, 4 queijos, lava aquilo. Aquilo é o que está dentro da tua célula. Tu empurrou aquele monte de sujeira para dentro da tua célula. Ela vai conseguir tirar aquilo? Puta, demora. Como é que tu sai depois que tu comeu aquilo?
Então, pensa nisso. Quando a gente vai fazer alimentação, ela tem que ser equilibrada e tem que ser leve. E ela tem que... Essa dica do prato quase sempre funciona. Se o prato fica muito sujo, a alimentação está mais ou menos. E o processo de inflamação. Eu gosto bastante de exemplificar isso, porque esse prato sujo é inflamação no corpo. Tá? Eu comecei falando ali... Feijão sujo o prato. Ó, feijão, se tu fizer o feijão sem gordura, ele vai limpar quase igual. Quase igual. Agora, se tu botar uma linguicinha, uma costelinha, aí vai complicando a vida do feijão. Vamos lá. Inflamação. O que é inflamação no corpo? Ah, não, esses alimentos são inflamatórios. O que é inflamação? Às vezes fica meio distante, né? A inflamação é bem simples de entender. Sabe uma jarrinha de suco? Tangue? Lembra que a gente fazia aquele suquinho em pó? Aí tu mistura aquilo lá, aquele pozinho espático. Nosso corpo não é 70% água? É igualzinho. Quando tu come um alimento inflamatório, o que se libera no teu corpo? Libera pozinhos. Esses pozinhos inflamam o nosso corpo e ele espalha igual o tanque, ele vai para o sistema digestivo e espalha para o corpo inteiro. Aí esse cara espalhado no teu corpo, a gente consegue medir hoje. Né? Tem histamina, interleucina, são várias substâncias, vários pozinhos desses que ficam espalhados no teu corpo. Quando tu começa a abusar desses caras, o corpo não consegue mais tirar. E aí tu começa a ter um processo inflamatório crônico, causado pela alimentação. Deu para entender? É pozinho. E tu consegue medir na corrente sanguínea, no exame laboratorial. Quanto de inflamação tem no teu corpo. Por exemplo, vou falar uns marcadores para você. Ácido úrico, todo mundo sabe. Ele é um marcador inflamatório. Né? Interleucina é marcador inflamatório. Triglicerídeos é marcador inflamatório. Então, tem uma série de marcadores inflamatórios que vão apontando no nosso corpo. Tranquilo? Vamos lá. Para finalizar essa parte, vou falar um pouquinho para vocês de melatonina. Todo mundo já ouviu falar em melatonina? Já. É o hormônio do... vou tomar melatonina que agora eu vou dormir bem. Vai dormir bem? Não. Não vai dormir bem. Se ele não fez todos os passos anteriores. Se tu não acordou de manhã, não colocou uma boa refeição, não fez exercício, não te mexeu ao longo do dia, tu não vai ter uma boa de sono, uma noite de sono porque tu tomou melatonina. A melatonina, vou trazer um outro fator para vocês, que é muito interessante. Ele vou resumir isso para vocês, né? Vou sintetizar, não é bem assim. Mas ele é uma parte da serotonina. Já ouviram falar de serotonina? É o hormônio do prazer. É aquela coisa que o cara chega em casa, o cara quer tomar uma cervejinha, ele toma uma cervejinha. A mulher lá no período menstrual vai comer um chocolatinho. Coisa boa, né? Isso é serotonina. A serotonina, 90% da serotonina do nosso corpo, ela é produzida no intestino. 90%. E aí se a gente quebrar essa serotonina, mais ou menos isso, a gente tem a melatonina. Então o intestino tem que estar bom para eu poder dormir bem. Dá para entender? Além disso, a melatonina é estimulada pela luz. Isso tem uma brincadeira muito legal. É chegar em casa e não ligar a luz um dia à noite. Liga só uma vela. Né? Tenta fazer as coisinhas ali, prepara, mas sempre com vela. Da 9h30 da noite, tu não te aguenta mais em pé. Porque daí tu tem uma liberação de melatonina muito grande. Então, à noite a gente tem que evitar a luz direta. Tira a luz. Né? Deixa a luz indireta, liga abajur. Isso estimula muito o sono. Isso vai fazer com que 9 horas, 9h30, tu não aguente mais. Né? Então, tira a luz, que tem mais melatonina. Cuida do intestino, tem mais melatonina. Come menos, para não sinalizar para o teu corpo que tu vai funcionar. Aí a gente começa a ter uma noite melhor de sono. Tudo bem? Ali, eu coloquei um pouquinho sobre café. A gente tem muito hábito do café, né? É a bebida mais consumida no mundo. Só que o café, ele leva mais ou menos 8 horas para metabolizar no nosso corpo. Então, o nosso último café, ele tem que ser por volta das 14 horas, 15 horas. Também tem cafeína. Ele não tem tanto... sempre. Tudo que é cafeína no nosso corpo demora muito tempo para sair.
Aí vai ter gente que vai me dizer aquela mesma coisinha que eu falei lá no início, depois está até no slide. Ah, Luiz, para mim não, eu tomo café às 10 da noite e durmo igual. O cara pode até não acordar, mas a capacidade de reparação dele foi diminuída, né? Foi diminuída. Ele acha que ele está abafando e ele podia estar abafando 10 vezes mais, porque ele tem uma recuperação prejudicada. Isso foi feito, exame de imagem. Eles botam o cara para dormir que tomou cafeína, o cérebro fica lá, 200 por hora. Tudo bem? Olha lá que interessante, ó. Quem dorme mal aumenta 30% do consumo calórico da manhã seguinte. 30, não é 2. Depois a Giovana vai explicar como é que isso acontece no nosso corpo. Mas sabe aquela coisa que a gente tem de vez em quando, que a gente chama de gana? Tô numa... Às vezes tu vai lá, tu come um pedacinho de chocolate. Deu, tá bom, não preciso mais. Às vezes tu come um pedacinho, daqui a pouco tu vai lá, dá uma volta, opa, outro pedacinho, opa, mais um. Aquele dia tu tá com gana. Quando aconteceu a gana, é porque teve algum desequilíbrio nessa brincadeira. Normalmente se desequilibra no sono. Algumas vezes tu não chegou nem a dormir e aí tem um fator emocional mais importante. Mas com muita frequência ele acontece por causa do sono. Então vamos ficar atento nessa nossa noite de sono, porque ela vai te dar a gana no dia seguinte. Tranquilo? Olha só que interessante aquilo ali. Aquilo ali vocês têm que falar para todo mundo que vocês conhecem. Quem tem apneia aumenta em 100% a chance de ter Alzheimer. Então aquele cara que dá uma roncadinha de noite, ele aumenta 100% a chance de ter Alzheimer. Alguém quer ter Alzheimer aí, não? Alguém quer que os amigos tenham Alzheimer? Que os parentes tenham Alzheimer? Então, não pode roncar. Ah, Luiz, mas eu ronco. Vai usar CPAP. Vai no médico especialista do sono. Não pode roncar. Por quê? Porque como eu falei para vocês, o nosso corpo ele vai filtrando as coisas à noite, ele vai reparando os tecidos à noite. Só que se tu não oxigena bem o teu cérebro, o que acontece com ele? Ele começa a inflamar mais. E aí começa a acumular a substância, que é o beta-amiloide, lá no meio do teu cérebro. E aí tu vai ter uma maior chance de ter Alzheimer lá na frente. 100%. Isso é a coisa que mais influencia que se sabe hoje em Alzheimer. Depois, a segunda coisa que mais influencia que dá Alzheimer, vocês sabem qual é? Carboidrato refinado. Pães, massas, biscoitos, farinhas refinadas de maneira geral. Tá? Por quê? Porque inflama o corpo. E aí quando eu falo muito, é 40% também que aumenta a chance quando a gente tem um consumo abusivo disso. Né? Que é base da alimentação no Brasil, o que é uma pena. Né? Então a gente sabe que a gente vai ter uma população idosa com Alzheimer, porque a nossa alimentação é ruim. É importante? Bom, é muito importante. Dormir menos de 6 horas, mesma coisa. Ah, eu durmo menos de 6 horas, fico bem. Não fica. Não fica. Tu pode dizer o que tu quiser, não fica. 6 horas, o ideal é de 7 para cima. 6 horas. Ah, Luiz, hoje eu tenho um monte de paciente que fala assim, eu durmo, mas é com medicamento. Eu disse, não, eu fico feliz, beleza. Tá medicado, tá dormindo? Beleza, é isso aí. Não pode ficar sem dormir. Né? Ah, dá para tratar sem medicamento? Beleza. Não, já tentei, não deu. Não hesita, dorme. É importante. Luiz, posso Oi. fazer uma... Deve? Eu estava numa médica e aí eu estava dormindo 4 horas por noite. Aí ela falou assim, não, tranquilo, 4 horas está ótimo. 4 horas está ótimo. Para mim, eu preciso de 8 horas para dormir, para eu ficar bem. E ela queria insistir comigo que se eu dormisse bem 4 horas, estava reparado no sono. Aí, para tu ver que... São 7 horas. Tá? No mínimo 6. Proteína, tu acha que tem que comer diariamente? Diariamente, não. 5 vezes ao dia. Então me chama. A Nutri depois ela vai colocar mais detalhes. Não posso comer carne, linguiça, embutido, salame, presunto, nada. E ontem foi me dito que eu não posso comer farinha, pão, e não sei o que, tá? E o que eu vou comer? Olha lá, a pessoa está sorrindo lá, ela já sabe tudo que tu vai comer. Ó. Já tô comendo. Você vai ter que comer toda a grama do jardim. Proteína hoje... Não come massa, não come pão, não come não sei o que. Sim, e o que eu como?
Bastante. Ó, todo consumo moderado, a gente pode consumir tudo, né? Proteína tem que ter em todas as refeições, sim, de preferência, né? E aí quando eu falo 5 vezes, porque é café da manhã, almoço e janta, e é legal a gente ter 2 lanchezinhos, né? Um no meio da manhã e um no meio da tarde, tá? Fontes proteicas, hoje, a gente tem bastante fonte proteica. Hoje, como se sabe muito da importância das proteínas, né? A gente tem as carnes de maneira geral, qualquer tipo de carne, frango, peixe, carne vermelha, carne suína. Além disso, os ovos. Além disso, existem muitos concentrados proteicos hoje em dia. Mas quem vai falar disso, aqui o pessoal gosta muito desse assunto, né? É a Giovana, tá? Mas existe concentrado proteico de leite, de ervilha, de arroz, de feijão, de carne, de tudo quanto é coisa. Não, mas não é ervilha, é o concentrado da proteína, é só a proteína. É a proteína, só que eles extraem a proteína da ervilha, porque ela lá tem um pouquinho de proteína. Mas não tem ervilha. Mas eu adoro ervilha. Ó, e quando a gente fala nisso tudo, a gente falou bastante aqui um pouquinho sobre inflamação, um pouquinho sobre reparação. O que isso influencia? Tá vendo ali aumento de instabilidade emocional? Né? Isso é o quê? Aquela pessoa que é extremamente irritada, aquela pessoa que deprime muito, ou aquela pessoa que fica muito eufórica. A gente começa a ter muita oscilação no nosso estado de humor. Isso é inflamação de quem? Do cérebro. Ele inflama juntinho com o nosso corpo. Pessoas que têm episódios de depressão, elas têm maior nível de inflamação no corpo. Quando esse nível de inflamação é menor, o tempo de depressão também diminui. Interessante isso, né? Então antes as pessoas falavam assim, não, tem que estimular meu cérebro. Não existe isso. O cérebro ele anda sempre junto com o corpo, até porque ele faz parte do nosso corpo. Ali, ó, diminui testículos, ovários, assim como os hormônios sexuais. Qual que é a importância dos hormônios sexuais? Por exemplo, a testosterona, ela faz manutenção de massa muscular. Então, se baixa minha testosterona, meu músculo vai embora. Se eu durmo mal, baixa meu testículo, baixa minha testosterona, baixa minha manutenção de massa muscular. Dá para entender? Então, é fundamental para eu ter movimento, eu dormir bem. É fundamental eu dormir bem para eu poder manter meus hormônios em dia e assim eu conseguir manter meu movimento. Entendem como é uma teia e ela é toda interligada o tempo inteiro? Já está acabando meu horário, né? Desculpa. Falo demais. Aqui, ó. Vamos falar só esse último parágrafo aqui, ó. Olha só que dado interessante esse, ó. No sistema cardiovascular, o horário de verão aumenta 24% dos acidentes cardiovasculares. O que é isso? Quando tinha mudança do horário de verão, que tu perdia 1 hora de sono, porque o que acontece? No Brasil, todo dia tem o mesmo número de infarto. Varia muito pouquinho para cima, 1% para cima, 1% para baixo, mas todo dia, sei lá, 6 mil pessoas infartam. Quando tem horário de verão, isso aumenta 24%. Porque se tu dorme mal, tu fragiliza o teu corpo, aquele cara que estava para incomodar, pum, incomoda. E no dia que inverte isso, diminui os 24%. Isso é uma loucura, não é? Será que o sono é importante? Pode passar. Ali, quanto dormir? A gente já conversou sobre isso, né? Então a gente vai ter que dormir ali entre 6 e 8 horas. Luiz, eu durmo 9. Tudo bem. Não tem problema. Tem algumas pessoas que são hipersonolentas, outras pessoas são hipossonolentas, tá? Quem é normal vai dormir 7 a 8. Quem dorme um pouquinho menos, vai lá entre 6 e 7, isso aí ainda é um pouquinho discutido. Quem dorme um pouquinho mais, entre 9 e 10. Eu sou adulto e durmo mais de 10 horas. Se é um comportamento que já vem há bastante tempo, isso acontece com um número pequeno de pessoas, tudo bem. Se isso começou a acontecer, fica de olho por alteração de humor. Às vezes está entrando num processozinho de depressão aí. Tá? Só para ficar atento, não estou diagnosticando nada pelo sono, né? Existe todo um histórico e existem profissionais para isso. É só um alerta. Eu fico bem, já falei, não existe, né? Não tem fico bem. Ali existem algumas variações. Isso aqui eu atendo bastante gente hoje em dia, que vem os filhos e aí vem tratar o filho por uma lesão muscular. E uma das primeiras coisas que eu pergunto é, que hora teu filho dorme? Aí os filhos estão indo dormir meia-noite, 11h30 e acorda às 6.
Isso aí é para um idoso estar dormindo 6 horas e meia. Não para uma criança. A criança tem que dormir 9, 10, 11 horas. Ai, mas como é que eu faço? Ué, volta a dormir mais cedo. Não tem outro jeito. Se tem que acordar cedo, tem que dormir cedo. Porque daí o que acontece? As crianças começam a ter lesão muscular. Aí fala, ah, mas meu filho não presta atenção. Ai, meu filho não sei o quê. E aí o guri é o capeta. É tudo dentro da mesma coisa? Vai ter alteração de comportamento, vai ter lesão muscular, tudo desequilibra, né? Então, crianças vão dormir ali, ó, entre 9 e 11 horas. Adolescentes, entre 8 e 10 horas. Nós, entre 7 e 9 horas. Tudo bem? Álcool, piora. Exposição à luz, piora. Alimentação em grande quantidade ou qualidade ruim, piora. Lembra que eu falei lá para vocês da melatonina, que é uma parte da serotonina, né? Só que esse cara está lá no intestino. Para ele do intestino até o teu cérebro para causar o relaxamento, a gente precisa de um condutor, que é o triptofano, que a Giovana vai falar depois. Então tem que ter um pouquinho de carboidrato à noite, senão baixa a qualidade do sono. Tá? Vamos lá. Posição para dormir. Existe posição para dormir? Adequada? Sabe qual é? A que vocês mais gostam. Não tem, tá? Pode dormir de qualquer jeito, a não ser que tu esteja acordando com dor. Se tu acorda com dor, uma posição que normalmente traz conforto é aquela posição que a gente mais vê as pessoas dizer, ah, não, tem que dormir assim. Que é dormir de lado, com o travesseirinho do joelho até o tornozelo, né? Essa é uma posição que normalmente traz conforto. Mas se tu não acorda com dor, dorme do jeito que tu gosta, tá? Não existe relação entre dor e posição de dormir. Cama, somente para dormir, né? O pessoal não gosta de ver filme na cama, né? Isso faz muito mal. Por quê? Porque a gente começa a ter uma associação diferente da cama do que o sono. Quando tu vai treinando o teu cérebro, ele começa a perceber isso, claro. Chegou na cama, é hora de dormir. Banho 2 horas antes, relaxa. Ver filme à noite, por incrível que pareça, pode ajudar. Principalmente se o filme te liberar hormônios relaxantes. Então, os filmes de comédia podem te ajudar. Tá? Dormir com temperatura mais baixa. A temperatura ideal de sono, olha lá que loucura, ó. Todo mundo vai passar frio. 17 graus. Né? É importante a gente não passar calor. Quando é que a gente dorme melhor? No inverno ou no verão? Então tem que ser temperatura mais baixa para dormir. Tranquilo? Né? Não botar 17, mas não uma temperatura que tu fique suando. Pode passar? Ali, ó. Essa história da luz é interessante, porque o que acontece? Os tons mais alaranjados, eles estimulam o sono. Então, se tu tem um abajurzinho lá, se quiser botar uma lâmpada que puxe para o vermelho, para o laranja, e deixar essa lâmpada como iluminação à noite, tu vai dormir melhor. E isso, pessoal, é batata. Diminui a luz, ou tira a luz, deixa uma velinha, tu vai ver como a tua noite de sono vai ser melhor. Probiótico, porque existe uma série de estudos hoje associando, eles fazem até transplante de... Os probióticos são as bactérias que a gente tem no intestino, né? Eles fazem transplante de bactéria de um intestino para o outro para ver como é que aquilo lá vai funcionar em transtornos de humor. E funciona bem. Então, o que acontece é que alguns estudos estão mostrando que quando a gente tem alguns probióticos distribuídos de maneira melhor no nosso intestino, a gente começa a dormir melhor. Isso também quem ajuda é a Nutri. O exercício físico, ele não deve ser intenso, principalmente se ele for à noite, né? Desculpa, vamos corrigir isso. Ele não deve ser intenso se ele for à noite. Por quê? Porque ele acelera muito, fica mais difícil tu relaxar. Tudo bem? Isso aqui é uma coisa interessante, ó, eu já usei algumas vezes, sons da natureza. Hoje, se tu pegar qualquer aplicativo, tu bota lá, ó, ruído branco. O que ele faz? Barulhinho de chuva, barulhinho de cachoeira, de fogueira. Isso faz com que a gente durma melhor. Ah, eu moro numa rua meio barulhenta. Ah, o meu vizinho de cima faz muito barulho. Sempre que a gente tem esse tipo de problema, a gente pode usar o celular, esses ruídos brancos, tá?
Tem uma série de aplicativos que faz isso. Tu bota lá o ruidinho branco. Quem tem algum desses aplicativos em casa das caixinhas de som lá, Alexa ou Google, tu pede e eles já colocam direto o ruído que tu pedir. Ali o que eu falei dos filmezinhos, né? O filme é engraçado e hoje existe óculos para tu ver filme. É óculos com filtro de luz azul, né? A boa parte dos óculos hoje de grau, as lentes já vêm com filtro azul também, tá? Fechou. Não, esse já acabou. Pode voltar. Porque tinha mais coisa para falar sobre alimentação, mas ali acaba essa nossa parte do sono. Ficou alguma dúvida? Tudo certo? Ajudou um pouquinho? Bastante. Né? O que a gente tem que... Assim, ó, se eu fosse falar para vocês assim, um resumo, quando é que começa a boa noite de sono? Quando acorda. Atividade ao longo do dia. 2, uma boa rotina de exercícios e uma boa rotina alimentar, principalmente à noite, né? Que é onde a maior parte das pessoas pisa na bola. De manhã, o nosso cérebro ele é igual uma casinha velha, né? Esse exemplo foi de um curso que eu fiz, que já eu lembro o nome, e o cara falou assim, ó, no meio é uma casinha bem antiga que não tem nada. E por fora, tu foi ganhando dinheiro, tu foi implementando essa casa, e tu foi botou piscina, botou churrasqueira, botou uma jacuzzizona. E a parte mais desenvolvida da tua casa é a parte de fora. Lá no meio era uma casinha velha. Lá a parte de fora, que é a nossa parte de melhor raciocínio, ela fica aqui, ó. Na frente, na parte de fora da tua cabeça. Bem aqui. Aqui é onde tem o teu raciocínio mais apurado, onde tu melhor consegue pensar. Só que quando é que essa parte funciona? De manhã. De manhã, aquela região, quando eles vão lá e fazem os testezinhos de funcionamento do cérebro, essa região está borbulhando. E conforme vai passando o dia, tu vai cansando, vai chegando o entardecer, essa região vai apagando. Quando é que a gente faz besteira? É só querer. Mas com maior frequência, elas vão acontecendo da tarde para a noite. Com muito maior frequência. Né? Então, nessa hora, tu não acorda de manhã assim, hoje de manhã eu vou comer um hambúrguer, eu vou tomar 3 cervejas e meia barra de chocolate. Mas, às vezes, no final do dia, se aquilo ali parar na tua frente, tu faz tudo isso. Né? Por quê? Porque essa parte, ela apaga. E aí tu apaga parte do teu raciocínio mais apurado. Tá, mas está respirando com muita dificuldade e perda de troca. E aí ele tem que ir lá naquelas clínicazinhas do sono. Hoje em dia eles já fazem os testes até em casa, para medir como é que está essa transferência de oxigênio. Porque a pessoa que ronca, ela tem déficit nessa transferência. E aí tu começa a aumentar muito o processo de inflamação e oxigenar pouco o teu cérebro. O que acumula essa substância que a gente conversou ali, os beta-amiloides. Isso é o que é mais encontrado no cérebro das pessoas que têm Alzheimer. Existem outras proteínas, outras substâncias inflamatórias que também são encontradas, mas essa está com uma evidência muito forte aí em cima do Alzheimer. Tá? Fechou, turma? Obrigado, agora eu vou passar a palavra para a nossa Nutri Giovana. Vou começar então a falar sobre alimentação, né? Vamos falar então um pouquinho sobre o Alzheimer e a influência da falta do sono no emagrecimento, tá? Então, a gente diz que hoje o intestino é o segundo cérebro, né? Então, que importância ele tem para nós, né? Por que veio essa definição? Porque no intestino há 500 bilhões de neurônios. Então, ele tem receptores para tudo, né? Além de fazer o processo digestivo, absortivo, ele também, né, se conecta diretamente com o nosso cérebro. Então, aí está a importância do nosso intestino. E é comum que pessoas que têm um problema no intestino, né, prisão de ventre, a tal da constipação, doenças de Crohn, qualquer patologia no intestino, venham a ter algum problema neural, né? O Alzheimer que estamos falando aqui hoje.
E o principal estímulo desses problemas de intestino é a inflamação, que vem através do que a gente chama de disbiose, que é a alteração da nossa microbiota. A disbiose, ela tem, né, por tendência a favorecer bactérias patogênicas e suprimir bactérias boas. Principais causas da disbiose intestinal, né? Então, o uso de antibiótico. Eu estava com uma infecção urinária, tomei antibiótico, matei a bactéria ruim, mas matei bactérias boas também. A questão da alimentação, que depois eu vou falar mais detalhado também. O estresse, a ansiedade que anda junto ali. A hipocloridria, que é a má digestão, né? A diminuição do ácido clorídrico, que naturalmente ocorre com a idade. Eu estou na tua frente? Não? O uso de outros medicamentos também, a questão dos omeprazóis, a questão dos anti-inflamatórios, Dorflex, paracetamol, tudo isso também vai afetar o meu intestino, vai gerar um ressecamento, né? Vai trazer outros problemas que também vão fazer mal para o intestino. A questão da obesidade, o sedentarismo, que o Luiz pontuou muito bem sobre a questão do exercício físico e a questão da genética também. Falando na alimentação, então a alimentação inflamatória, né? Falamos dos carboidratos refinados, os açúcares, os alimentos processados, os embutidos, excesso de glúten, excesso de lactose. Por quê, né? Porque são partículas grandes para a gente digerir, gera mais trabalho, né? Então se eu consumir em excesso vai gerar problema. O álcool, né? Bebida alcoólica também, né? É super inflamatório. Segundo fator, então, primeiro foi a disbiose, que altera o meu intestino, e outro é o envelhecimento, né? Se eu envelheço por fora, eu envelheço por dentro também. E dentro do nosso intestino, principalmente, eu tenho as minhas células, né, que são os enterócitos, e entre eles eu tenho outras célulazinhas chamadas Tag-Junctions. O nome é meio estranho, mas é esse mesmo. E o processo de envelhecimento traz uma perda de função. Aí eu consegui achar uma imagem que mais ou menos define. Então, a gente tem as célulazinhas do intestino, né? Elas fazem uma permeabilidade que a gente fala, então elas se afastam, passa o alimento que eu preciso, né? O nutriente, aliás, já processado, e elas fecham de novo. Então, ali tem as nossas vilosidades do intestino e essas célulazinhas que são os enterócitos, né? Tem essa permeabilidade, né? Elas conseguem fazer essa função, mas com o envelhecimento elas perdem essa função, certo? Para reduzir a inflamação, o que a gente vai lançar mão? Fibras, né? As fibras prebióticas, né? Então, fibras solúveis, fibras insolúveis presentes nas saladas, nas frutas. Essas fibras, principalmente no intestino, produzem ácido graxo de cadeia curta, que é o butirato. E os estudos relacionam o excesso do butirato no intestino com melhora da função cognitiva, melhora do déficit de atenção. Então, hoje a gente tem muitas crianças com TDAH, né, questão de demência também. Então, melhorar as fibras vai melhorar esse butirato, que está diretamente associado à melhora, né, da questão do nosso sistema nervoso central. O ômega 3, né, gorduras boas, anti-inflamatórios, presente nos peixes, nas sementes, linhaças, castanhas, as oleaginosas. Os probióticos, que o Luiz falou muito bem, né, que são as bactériazinhas boas do nosso intestino, então a gente consegue também escolher cepas que são mais importantes para trabalhar também, né, na questão do Alzheimer, na questão da inflamação. Então, se eu fosse falar o que é importante para manter a saúde do intestino, a microbiota, que é o equilíbrio das bactérias boas e ruins, as fibras, né, as fibras solúveis e insolúveis, saladas, verduras, frutas, a questão da água, né, tinha um professor que falava muito que quando eu não tomo água suficiente, eu vou reabsorver a água das fezes, né, então a gente toma água do cocô, como ele falava, né, o professor Murilo Pereira. Então, precisa tomar água porque o intestino precisa dessa água também, né? Para estimular o bolo fecal, fazer esse bolo fecal também. E o exercício físico também, né? A motilidade, o peristaltismo do intestino, ele precisa do exercício para ser irrigado, para levar esse sangue também para fazer o funcionamento legal do intestino. Aqui eu terminei. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o intestino? Esse probiótico aí. Uhum. Ele é muito bom. Aí o legal é que ele indique cepas, né, que sejam específicas para o teu caso.
Então, por exemplo, é bom mandar manipular. Aquele que você compra pronto na farmácia, às vezes não é o mais indicado. Mas é ótimo, porque daí a gente consegue também juntar, às vezes, uma bifidobactéria, consegue botar uma inulina, uma outra fibra que também vai ajudar. Então, é bom sim pedir... Isso, guarda na geladeira, porque como elas estão vivas, elas precisam ficar refrigeradas. Tanto que a gente sempre pede, por exemplo, eu gosto de tomar um chazinho antes de dormir, mas eu vou tomar o chá, vou esperar um pouco, depois eu vou tomar o probiótico, porque se ele esquentar, ele vai perder a função, ele vai matar as bactérias, tá? Uma perguntinha, esse Yakult... Ele tem as bactériazinhas boas, mas ele vai ter muito açúcar. Aí ele vai... Porque agora tem um que já veio já sem adição de açúcar, sem lactose. Mas se você ler... Se ajuda também. Sim, se você ler a lista de ingredientes, ele vai ser bastante processado, ele vai ter os adoçantes artificiais, que ele vai ter ainda aquele gostinho doce, né? Então, assim, ele tem um monte de tranqueira junto. Ele pode ter as bactérias boas, mas ele vai ter o sabor, vai ter o adoçante, vai ter, né, o conservante também, tá? Então, o bom mesmo é esse que a gente manipula, né, a cápsulazinha ou o sachê, dilui na água e toma antes de dormir, né? Sempre longe das refeições, como eu falei também, porque... O kefir é um probiótico? O kefir sim, ele é muito bom. Aí tem o kefir do leite e o kefir da água. Os dois são ótimos também, tá? Só que daí é só aquela cepa ali. O bom é a gente variar os tipos das cepas também, tá? Certo? Então, na questão do sono, né, e do emagrecimento. Então, como o Luiz já falou também, a questão ideal de se dormir é de 7 a 9 horas. E hoje a gente sabe que 1/3 da população dorme menos de 7 horas e isso aumenta a cada ano, né? Então a gente tem uma vida muito corrida, a gente quer conquistar os nossos sonhos, trabalhar, né? Ter a nossa casa, ter o nosso carro e vai deixando a desejar na questão do sono, que é o principal, porque precisa ter saúde para poder ter a casa, viver, né? E estar com a nossa família. Então precisa olhar um pouco mais para dentro de si, não só, né, na correria do dia a dia. Falando em sono, também já falamos, né, o ciclo circadiano, que é a questão do sono vigília. Então, quando eu acordo, eu tenho produção de cortisol e quando eu vou dormir, eu tenho produção de melatonina. Se eu treino à noite, eu subo o cortisol, a melatonina fica prejudicada. Se eu acordo, que nem diz o Luiz, fico num quarto escuro, não vejo o sol, eu não tenho os picos de cortisol. Então, precisa muito ter essa questão das luzes, né? Então, para regular. Então, acorda de manhã, abre a janela, se expõe ao sol, vê, aproveita a paisagem, aquele momento é seu, tem que fazer essa regulação desse ciclo. Falando em metabolismo, né? O emagrecimento ele é muito prejudicado, porque uma noite mal dormida, ela rende até 300 calorias a mais por dia. Então, é bastante coisa, né? Se pegar uma barrinha lá já é mais ou menos o mesmo valor calórico, então é bastante prejudicado. E por que isso acontece, né? A melatonina, que regula a produção da insulina, e leptina, que são hormônios que reduzem a fome. Então, assim, se eu tenho a melatonina prejudicada, eu tenho menos produção de insulina e tenho menos produção de leptina, que são os hormônios que me trazem saciedade. Consequentemente, o meu hormônio da fome está alto, que é a grelina. Então, por isso que tem essa prejudica, né, o meu emagrecimento, porque eu tenho mais apetite, eu vou ter mais fome, tá? Então, a restrição do sono, ela traz esse nível noturno de cortisol elevado, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que me deixa em alerta, né? Tem uma diminuição da tolerância à glicose, então atenção para os diabetes tipo 2 também, que pode vir a acontecer, e tem uma sensibilidade à insulina também. Então, ela não está regulada, ela fica sempre descompensada. Diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade, aumento da grelina, que é o hormônio da fome, e aumento de fome, do apetite, do estresse, aquela ansiedade, vontade de comer também está relacionada a isso. Eu sempre falo que é fome ou é ansiedade? É o ócio, o que é, né? Que está fazendo você beliscar fora de hora, tá? Coisas que eu escuto às vezes no consultório que piora mais ainda o sono, né? Então o Luiz falou também do cafezinho, eu tomo café e o meu sono não altera em nada, eu durmo bem igual. Então a gente sabe que isso bloqueia um hormônio super importante também, que é a adenosina, né? Então ele inibe os canais de adenosina, piorando a produção de melatonina. O álcool, então, eu tomo aquele vinhozinho antes de dormir, eu durmo super bem.
só que vai ficando cada vez mais intolerante, né? Eu vou precisando tomar mais 2 taças, mais 3 taças, às vezes uma garrafa, e isso me deixa mais agitado. E os alimentos ricos em açúcar também, né? Então eu tenho uma filha pequena, eu sei que se eu dou açúcar para ela, ela vai ficar correndo o dia inteiro. Então o açúcar é péssimo também, deixa a gente mais agitado, deixa a gente, né? Piora cada vez mais o sono. O que melhora, então? Se eu consigo excluir o que faz mal, o que eu posso incluir que melhore? Os alimentos ricos em triptofano, falamos também antes. Então, uma bananinha com aveia e canela antes de dormir é ótimo para estimular a melatonina. O grão de bico, posso fazer uma pastinha, né, um hummus com grão de bico, passar numa torradinha integral, passar ali numa panquequinha. O tal do chocolate, né? Então, sim, é uma opção, só que ele precisa ser um chocolate mais que 60% cacau, porque se ele tiver açúcar ele vai estar interferindo. A questão do mel, até botei o leite no final, que antigamente as mães falavam, faz um copinho de leite com mel que ajuda no sono. Também tem estudos que correlacionam com a melhora do sono. O abacate, as pessoas também falam, o abacate é pesado para comer à noite, mas ele melhora o sono. Se consumido em quantidade certa, umas 2 colherinhas, né, ele vai melhorar o meu sono também. E os peixes? Carboidratos complexos, né, então também relata-se muito a questão da carbofobia, que é a fobia pelo carboidrato, né? Hoje em dia ninguém mais come carboidrato e as pessoas estão dormindo cada vez pior. Então, consumir o carboidrato à noite é uma opção, mas carboidratos bons, né? Uma batata doce, um aipim, carboidratos complexos, as frutas, as raízes, né? Isso melhora também a questão da insulina, que melhora a produção de melatonina. Os nossos hormônios, eles são todos em efeito cascata. Um libera o outro, que ajuda no outro, que tem uma ação sinérgica, que potencializa, e assim vai. Tá? Outras condutas que melhoram também é tentar fazer a última refeição até 2 horas antes de deitar, né? Então, come, né? Aí vai senta um pouquinho, lê um livro, faz um chazinho, né? Botei depois também a questão dos chás, que são opções até para fazer essa higiene de sono, né? Então desliga o celular, fecha a cortina, bota a lâmpada mais escurinha, desliga a TV também, faz o chazinho, né? E aproveita o momento, relaxa. A gente precisa readequar as nossas rotinas, né? Tá todo mundo muito ligado, muito estimulado e isso piora o sono. Chazinhos, melissa, passiflora, mulungu, valeriana, tá? Obrigada, gente. Agradeço demais.